Shalom a todos, continuando gravando aqui a leitura do livro de Atos. Eu não me preocupo muito com recursos para gravação, só preciso de um celular para abrir a Bíblia e o outro para gravar. Então eu gosto de lenços e as mulheres da igreja primitiva, elas usavam, né? Os lenços, o pessoal fala que é véu, né? O pessoal fala véu. Mas é tipo um lenço. Não é igual esses véu branco que as pessoas colocam na igreja. Isso aí é um costume que os cristãos inventaram. Véu branco é da religião. Cada igreja tem o seu costume e a gente respeita. Também não estou falando mal de ninguém, não. Ok? Mas as mulheres da igreja primitiva, elas usavam lenço, pano na cabeça, elas usavam, muitas delas usavam duas coisas, elas amarravam um lenço e ainda jogavam um manto por cima, ok? Então a igreja primitiva também, as mulheres eram assim. Não é só porque é judeu, não, gente, a igreja primitiva, as mulheres assim. Por que as freiras usam aquelas roupas? Porque ali também foi o uniforme que fizeram. Tudo foi vamos fazer assim para ficar parecido. Cada um tem a ideia. Então as ideias vêm. Então a ideia da roupa da freira, a ideia da igreja que tem que usar o véu branco, é tudo ideia. Mas as mulheres da igreja primitiva, elas usavam lenço, usavam véu, não é véu mesmo, igual de noiva que a gente conhece hoje. Ah, é igual a cortina do templo, não é véu. A cortina do templo, gente, era um tecido tão grosso, vocês não têm ideia como era, e pesado, e só pelo poder de Deus que rasgava. Então, essas traduções, elas deixaram a Bíblia muito pobre, a tradução, quando coloca para véu no templo. Okay? Então, as pessoas ficam ali presas nisso, acham que é um véu. Não, gente, véu do português é um negocinho furadinho ali, fininho, fraquinho. Não é assim. As mulheres usavam mantos mesmo. E era a cor que tinha na época, não tinha esse negócio de tinha que ser branca, era a cor que cada uma tivesse, seu lenço, seu pano, seu manto, ok? Eu só estou explicando porque a pessoa ela começa a entrar numa religiosidade e ela quer que todo mundo seja igual a ela. Por isso que eu estou explicando. E eu não me prendo em religiosidade, eu não me prendo em costume. Porque a gente tem que conhecer as coisas, ok? A gente respeita, mas a igreja do início, as mulheres cobriam a cabeça, mas não era necessariamente um véu branco. Não era necessariamente a cor branca. E nem era véu. Não era véu. Era um pedaço de pano. As pessoas naquela época não tinham os recursos que tem hoje, né? Não tinha todas as cores que temos hoje, não tinha os recursos. Às vezes tinha aquele branco lá do algodão cru, que a gente fala algodão cru encardido, não era como é hoje, gente. Então, a tradução deixou a Bíblia pobre quando coloca véu para a cortina do templo, não é véu. Uma cortina muito grossa, vai estudar sobre isso. E as mulheres também não usavam véu é a tradução, elas usavam um pano na cabeça. Às vezes tecido por elas mesmas, tinha aquelas mulheres que faziam as tecelagens, né? Podia ser colorido, não tinha problema não, ok? Vamos conhecer a história. Então vamos lá, a fazer a leitura hoje de Atos dos Apóstolos, 16, capítulo 16, nós
terminamos o 15, foi 2 lives, e agora vamos pro 16, que provavelmente vai ser 2 lives também. Então, eu tô usando a tradução da Bíblia Ara, ok? E vamos fazer a leitura. Vamos ver aqui a surpresa, a novidade que vem, porque sempre aparece umas... eu tô reaprendendo a Bíblia com essas leituras. Glória a Deus e aleluia. Então, vamos lá. Chegou também a Derbe, uma cidade, viu, gente? E a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente. Tá vendo aí a história do Timóteo? Ontem eu falei sem saber que estava no próximo capítulo. Deus seja louvado. Então lembra lá que primeiro era Paulo e Barnabé. Depois Barnabé juntou com João Marcos, foi por uma parte, e Paulo com Silas para outra parte, que eles saíram para visitar todas as igrejas quais ele já tinha passado e pregado o evangelho antes, ok? Então aqui fala que chegou. Agora vamos ver aqui quem chegou, se foi o apóstolo Paulo. Eu creio que foi o apóstolo Paulo, que está contando aqui a história, foi o apóstolo Paulo, ok? Com Silas, viu, gente? Ó, chegou também a Derbe, a Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo. Aqui que entra o Timóteo na história, gente, já no capítulo 16 de Atos. Não sei nem quantos anos já tinha passado, que já tinha a primeira igreja. Não sei, tem coisas ali, tem uns 30, precisa ver quantos anos Pedro pegou, Paulo pegou. Tem coisa que já tinha bastante tempo. A pessoa pensa que é tudo na mesma semana, após a ressurreição de Cristo. Não é assim não, como o povo pensa, gente, as coisas. Então, chegou também a Derbe, já, né? A Derbe é a lista, havia um discípulo chamado Timóteo. Então, que começa a história de Timóteo. Quem era o Timóteo? Filho de uma judia, crente. Você sabe que filho de judia crente é judeu, ok? Mas de pai grego, ok? Então, deixa eu fazer aqui da tela. Então, já começa esses barulhinhos que eu não gosto também. Deixa eu colocar aqui no silencioso. Pronto. Vou colocar aqui no silencioso para se alguém mandar mensagem não ficar fazendo barulho. Pois é, então, aqui começa a história de Timóteo, filho de mãe judia. O pai era grego, mamãe era judia. Naquela época já tinha judeu casando com grego. Ok? Não era o correto, mas acontecia, ok? O correto era judeu casar com gente da tribo de Judá, mas aqui tinha uma judia casada com grego. Mas o filho era judeu, porque a lei agora que determinou é que a mãe que precisa ser judia, ok? Para o filho ser grego. A mãe precisa ser judia para o filho ser judeu. A regra é essa. Por quê? Porque muita coisa que aconteceu com as mulheres judias, gente. Muita coisa. Ok? Nem vou entrar em detalhe aqui. Mas a regra é essa. Vamos respeitar a regra do povo judeu. A regra é essa. Filho de mãe judia é judeu. Inclusive o Senhor Jesus é filho de mãe judia. Ele é judeu. Vamos lá. O 2. Dele dava bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. O Timóteo já era uma pessoa de bom testemunho, ok? Como eu disse, eu não sei quanto tempo já havia iniciado a primeira igreja, talvez uns 20 anos, 10, 20 anos, não sei, gente. Não era assim no mês seguinte, não, igual as pessoas lêem a Bíblia e pensam que vai acontecendo assim, tudo um dia atrás do outro. Não é assim, não. Vamos lá. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai
era grego, ok? Então, os judeus, eles tinham uma implicância com os filhos, entre outros judeus e gregos. Então, olha, a mãe dele é judia, Paulo já era circuncidado de nascença, Pedro, todos os apóstolos já eram circuncidados de nascença, porque a circuncisão veio para os judeus, ok, gente? Foi o primeiro pacto que foi feito com Abraão e depois passou para a linhagem de Abraão, ok? Mas nós, em Cristo Jesus, os homens em Cristo Jesus, gentios, não precisa passar por esse ritual, porque a nossa aliança de sangue agora é com o Senhor Jesus de Nazaré e a circuncisão é no coração, ok? Está escrito na Bíblia, fica em paz. Vamos lá. Veja depois o capítulo 15, que foi uma briga muito grande por causa desse negócio de circuncisão, viu, gente? Mas aqui, como ele era filho de mãe judia e eles iam pregar no meio onde só tinha judeus, e o apóstolo Paulo já era circuncidado, porque acho que para entrar numa sinagoga e pregar tinha que ser circuncidado. E ele aproveitava, entrava na sinagoga e pregava para falar de Jesus. Ok? Entenda as coisas. Para de ser ignorante. Para de achar que porque Timóteo circuncidou, todo mundo tem que circuncidar. Não, gente, cada caso é um caso. Os gentios não era pedido para eles circuncisão do prepúcio. Não, ok? Mas, como eles iam pregar na sinagoga, e Timóteo já era filho de mãe judia, e Paulo queria levar junto, então Paulo conversou com o Timóteo. Você não foi circuncidado ainda, mas vamos circuncidar, ok? Ali já estava começando, sem saber, já estava começando a lei de que de mãe judia o filho era judeu, viu? Mesmo que o pai não fosse. Isso parece que os rabinos colocou mais para frente, mas aqui você vai ver que já dá a entender. Mãe judia, filho judeu, ok? Então vamos lá circuncidar, porque vamos pregar nas sinagogas dos judeus. E eles não deixavam, quem não fosse circuncidado, eles não deixavam ir lá pregar nem dar estudo para eles, ok? Precisamos conhecer as coisas. Para não falar da nossa cabeça, nem seguir homens, seguir a Bíblia, ok? Então esse rapaz ele já dava um bom testemunho, mas Paulo queria levar ele junto, falou, olha, você vai circuncidar, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Então ele já tinha um complexo por aquele rapaz, por o pai ser grego. Os judeus já tinham um complexo. E se falasse que não era circuncidado, aí a coisa ia piorar, ele não ia deixar nem entrar na sinagoga. E Paulo pregou para judeu, Paulo pregou muito para judeu também, viu, gente? Paulo pegava para gentios e para judeus, para rico e para pobre, para sábios e para ignorantes, para gregos e judeus, para gentios e Paulo pregava para todo mundo, para os árabes da época. A época não tinha religião árabe ainda que tem hoje. Paulo pregava para todo mundo, ok? Então entrou no acordo, circuncidou o rapaz, o Timóteo, e o Timóteo continuou fazendo a obra para seguir o apóstolo Paulo, ok? Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que os observasse as decisões tomadas pelos apóstolos, presbíteros em Jerusalém. Lembra lá das regras para os gentios? Ontem eu falei muito isso no capítulo 5, mas se você já esqueceu, lê o capítulo 15 de Atos. Ontem eu falei muito sobre isso, mas se você já esqueceu, volta e vai ler capítulo 15 de Atos, ok? As regras que era para os gentios. Tinha regra para os gentios. Tinha. Se o gentio não está cumprindo, é porque não lê a Bíblia, não conhece. Não. Às vezes a pessoa agora ela quer ir lá preocupar com Moisés, sendo que ela não está... O cristão, tô falando cristão. Tô falando de judeu, não. Deixa o judeu lá. Deixa ele em paz lá, deixa Deus cuida do judeu. O cristão, ele não conhece nem as regras do cristianismo, nem as regras dos apóstolos, nem o que o Senhor Jesus deixou para os gentios através do apóstolo Paulo.
Os cristãos não conhecem e querem seguir Moisés. Não segue nem Jesus, quer seguir Moisés. Gente, é o que eu vejo hoje muitos aí no Brasil. Vamos lá? Vamos lá. Então, ao passar pelas cidades, eles aqui falam que ao passar pela cidade entregava aos irmãos para que observasse as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros. Lembra lá? Então, eles tinham ali várias cartas iguais ali para ir dando aonde eles passavam. Eles fizeram várias cópias, viu, gente? Por isso que encontra cópia num lugar, cópia em outro, porque eles iam passando naquela... Ninguém tinha Novo Testamento na mão, nem a Torá não dá para sair com Torá na rua. Então, onde que eles iam passando, eles iam deixando uma cópia. Que é por isso que às vezes encontra cópia no aramaico, encontra cópia no grego, ok? Quando eles escreviam para os judeus, eles escreviam no aramaico. Quando eles escreviam para os gregos, eles escreviam no grego. Mas não era hebraico? Não, gente, o hebraico daquela época era só para os sábios. Ok? Vamos lá. Era aramaico, ok? A língua dos judeus na época que Jesus veio era aramaico. O hebraico era só para os escribas e os sábios e os sacerdotes e tudo aquilo lá, ok? Os rabinos da época, não sei se já tinha rabino na época do Senhor Jesus, mas acho que tinha. Mestre, na realidade, mestre é a tradução. É rabi. Ok? Vamos lá. Então, só os líderes, aqueles importantes que sabiam hebraico, não era todo mundo, não, só os estudados. Estuda a história para você não sair por aí falando besteira. Porque eu já vi tanta pessoa falando coisa por aí que eu fui estudar história e vi que a pessoa não conhece nada. Nada. Ela pegou uma frase lá que o outro falou para ela e ela sai falando. Sem conhecer nada. Nada. Para com isso. Vai conhecer a história da igreja, vai conhecer a história de Israel, vai conhecer a história das línguas. As pessoas não sabem nem o português direito, que ensina hebraico. O sangue de Jesus é poder. Eita Deus. É isso mesmo, Senhor. Vamos lá. Ei. É muito bom. A gente vai ler na Bíblia e Deus vai nos ajudando a lembrar das coisas. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que os observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentava em número. Aleluia, glória a Deus. Eram muitas igrejas, gente. Já não dava mais para fazer em casas, não. Aí já começou a construir templos. Toda aquela cidade lá da Ásia ali tinha os templos. Hoje em dia só tá as colunas lá no lugar que sobrou, ok? Vamos lá. Os 5. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e de dia em dia aumentava em número. E percorrendo a região frígio-galacta, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. E os próprios... Aleluia, Santo, meu Deus do céu. Como que a gente... Nós precisamos depender do Santo Espírito. O Espírito Santo falou para eles que não era para pregar na Ásia. Ah, mas como isso, Senhor? Deus sabe, Jesus sabe, o Espírito Santo sabe, são tudo unidos. Se o Espírito Santo falou que não era para pregar na Ásia, ele tem um motivo. Deus não faz nada por acaso, nem de qualquer jeito. Então, e percorrendo a região frígio-galata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, viu, gente? Defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, a gente, paulista vai falar Bitínia, a gente, paulista vai falar Bitínia, Bitínia, mas é Bitínia, ok? Mas o Espírito de Jesus não o permitiu. De novo, eles queriam também ir para Mísia, Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Nós precisamos estar
Entendendo, às vezes é o inimigo que não quer, mas às vezes é o próprio Espírito de Deus que não quer. Não fica lutando contra o Espírito de Deus. Ó, e tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Okay? Então eles foram para Troade. Santo é o nome do Eterno. Senhor, ajuda-nos, Pai. Quando que o Senhor vai nos liberar e quando não? Para pregar a tua palavra. Santo é o nome do Eterno. Me ajuda, Pai. O Eterno vem conosco. Vamos lá. O 9. Começa agora pro 9. Eu vou ler até o 20. Depois, amanhã, a gente faz outra live, para não ficar muito grande. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava. Ok? A gente pode ver uma pessoa em visão? Pode. Nem sempre é anjo. Ó, tinha uma pessoa na visão de Paulo que falava que não era para... Olha lá. Uma visão no qual um varão, gente, um homem macedônio, de onde? Da Macedônia, ok? De uma cidade, estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, Deus usou a imagem de um homem para falar, aleluia. Às vezes a gente quer ver um anjo, a gente quer ver Jesus, não, Jesus tem que aparecer, não, o anjo tem que aparecer. Não, aqui usou a imagem de um homem da cidade. É como se Deus quisesse você pregar no Japão e ele te desse uma visão de um japonês. Ou quando se ele tivesse que pregar para o chinês, ele te dá a visão de um chinês, de um americano, de um africano. Deus faz isso também. Ok? Para ser religioso. Então, à noite sobreveio a Paulo uma visão na qual o varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele estava pedindo ajuda, estava pedindo socorro, pedindo ajuda. Ok? Santo é o nome do Eterno. E vamos lá, não sei se tem um negócio aqui na tela, não sei se está atrapalhando a imagem, mas não vou ficar mexendo, não. Essas notícias, a gente quando abaixa um aplicativo, eles ficam mandando, depois eu preciso resolver isso. Tirar esses negócios de ficar avisando na tela. Vamos lá. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Ok? O Espírito Santo, ele pode falar, não, nessa cidade vocês não vão, nessa casa vocês não vão, ok? E ele pode também falar, ele também pode permitir você ter uma visão de uma pessoa daquela cidade que é para você ir lá. Nem sempre vai aparecer um anjo, nem sempre o Senhor Jesus vai aparecer. Aqui apareceu um homem da cidade, na visão de Paulo, ok? A religiosidade, ela acaba com o cristianismo, porque o religioso tem que ser tudo do jeito que ele quer, que ele acha que é. E muitas vezes Jesus nem quer daquele jeito. Não é? 10. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em diretura, aqui na Itália eles usam muito essa palavra, diretura. A diretura, só que eles falam diretura. Mas aqui é português mesmo, que dificilmente a gente usa, né? Seguimos em direitura
Samotrácia, no dia seguinte a Neópolis, ok? A cidade que eles iam passando. Troade, depois para Samotrácia, lembrar que eu estou lendo em português, Samotrácia, e depois para Neápolis, ok? E dali a Filipos, cidade da Macedônia, ok? Depois para Filipos, cidade da Macedônia, para chegar aí na Macedônia. Eles passaram toda a cidade para chegar na Macedônia. Lembra lá do varão macedônico que apareceu na visão? Ok? E dali a Filipos, cidades da Macedônia, primeiro do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto ao rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinha concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava o Senhor, lhe abriu o coração. Peraí, estou muito rápido aqui. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Então eles foram para a beira de um rio, fez uma reunião ali na beira do rio, lugar tranquilo, sossegado, e se assentaram ali, provavelmente colocou alguma coisa no chão, sentou em cima, outros se tinha grama, a relva, enfim, eles estavam ali, ok? E tinha as mulheres daquela cidade também, foi para lá, ok? 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, imagina como isso aqui é ruim falar no italiano, Tiatira, né? Nós falamos Tiatira, o paulista fala Tiatira, mas se eu falar no italiano é Tiatira. Vamos lá. Vendedora de púrpura. Púrpura é o tecido vermelho, viu, gente? Que era pouquíssimo na época que tinha. Okay? Vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, já batizou a mulher, depois de ser batizada, ela e toda a sua casa. Então, acho que já aproveitou o rio ali também fazer batismo, olha aqui, ó. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Lembra que o Senhor Jesus falou: olha, vai, não leva muita coisa, na casa que vos receber, fique ali, não fique trocando de casa. Se for ficar numa casa em outra cidade, o povo não querer vocês, sacodem até a poeira dos pés, porque o Senhor Jesus não fica com mimimi com ninguém. Quem fica com mimimi é essas novas religiões de hoje em dia. Ok? Se Jesus não tinha mimimi. O Evangelho do Senhor Jesus não tem mimimi e nem tapinhas e nem passando a mão na cabecinha. Não, eles falavam sério. As coisas de Deus é séria. Ok, gente? Vamos reaprender com a Bíblia, com o Evangelho, com os apóstolos. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. Nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito de adivinhador. Ok? Já vem o diabo querendo atrapalhar. Tava muito bom as coisas. Tava muito bom até aqui.
Tava muito bom ter aqui. Reunião à beira do rio, batismo, já uma casa para ficar. Tá? O que aparece? 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Espírito de adivinhador. Espírito de adivinhação não vem de Deus. O Espírito Santo revela a hora que ele quer, da forma que ele quer e quando há necessidade. Não é, a pessoa não sai por aí batendo um tambor e revelando tudo, não. Quem tem o Espírito Santo não é assim, não. Não é assim, não. O Espírito Santo não é escravo de ninguém. Ele não é escravo de ninguém. Ele vai revelar na hora que for necessário, da forma dele. Aqui, essa moça tinha um espírito de adivinhação que ficava adivinhando as coisas. E os donos dela, ela tinha donos. Eles aproveitavam daquele espírito que estava naquela moça e mantinha ela ainda como escrava para ganhar em cima disso. Essa é a maldade do ser humano. Ok? Ganhava até em cima dos espíritos de adivinhação, o povo ganhava. O ser humano é terrível, gente. O ser humano é terrível. É terrível o ser humano. Depois que comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal, gente. O ser humano é terrível. Às vezes é o ser humano que está fazendo mal. Às vezes não é nem o diabo, é o ser humano. Tudo bem que ali estava um espírito de adivinhação que não era de Deus naquela moça. Mas os seres humanos ali estavam aproveitando para ganhar dinheiro em cima daquilo. Naquele espírito de adivinhação. Os espíritos, eles sabem tudo da tua vida. Eles existem. Antes de Adão e Eva, antes de Adão e Eva, já existia. Então, eles sabem de tudo. Eles adivinham, adivinhação. Não é revelação de Deus, é adivinhação. Ok? Dos espíritos caídos. Vamos ver aqui? Continuar? 17. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: a moça seguiu eles. Seguiu eles. A moça seguiu eles. Não sei se aquele espírito que estava nela pretendia enganar os apóstolos ou se pretendia ganhar uma grana. Vamos lá, vamos ver. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Aí, se fossem alguns crentes de hoje, ia ficar todo com o peito inchado, todo vaidoso. Olha, é de Deus, ela acertou. A serva é de Deus, ela acertou. Gente, nós precisamos ter discernimento espiritual. Porque senão vai cair na lábia do inimigo. Ou vocês acham que o inimigo está sempre aparecendo de chifre e com cara feia? Às vezes é com aquele fulano sorridente, bonzinho. Cuidado. Você sabe o que está por detrás. Examine e vê se é o Espírito de Deus mesmo ou não. Vamos lá. E a moça foi lá atrás deles, elogiando eles, falando que realmente eles eram. Sabe o que eles fizeram? Presta atenção no que Paulo fez, para que quando você não sair por aí acreditando em todo mundo. Vamos lá. 18. Estou lendo Atos 16, capítulo, viu, gente? Vamos lá. Isto se repetia por muitos dias. Muitos dias, não foi uma vez só, não. Toda vez que eles passavam, a moça ia atrás deles e falava isso. Toda vez que eles passavam. E eles não davam bola. Mas ela insistia. Cuidado. Cuidado com quem está insistindo muito. Cuidado. Cuidado. Que eu vejo cada coisa nesse mundo. Deus me ajude. Me livre e guarde em nome de Jesus. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando,
ou te ordeno, depende da tradução, ok, gente? Retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Paulo era um homem cheio de Espírito Santo. Paulo era um homem que tinha muitas revelações. Ele recebeu o batismo do Espírito Santo, batismo de fogo. A gente tem o batismo do Espírito Santo, tem o batismo de fogo que os apóstolos recebem, viu? Aquelas pessoas que entregam a vida totalmente para Jesus, de verdade, que são honestas, que não saem por aí fazendo as coisas para ganhar dinheiro, ok? Fica atente, atento. Vendo seus senhores. Paulo percebeu? Como é que ela falava, servo dos Deus Altíssimos? Porque ela elogiava eles, puxava o saco. Que era bom que os pastores e missionários, e profeta e rabino, tudo que tem hoje, tivesse essas atitudes de Paulo. Primeiro que Paulo olhou e viu que aquilo era do diabo, que não era de Deus. Primeira coisa, Paulo já teve logo discernimento. Que muita gente hoje em dia não tem. Muitos líderes de igreja não têm discernimento espiritual. Paulo já olhou, já teve o discernimento, já viu que não era de Deus. Sabe o que Paulo falou? Expulsou o demônio, o espírito dela. Tinha diversão. Olha aqui o 19, versículo. Vendo seus senhores que lhes desfizera a esperança do lucro, eles estavam ganhando dinheiro em cima de uma pobre moça e usando também o espírito das trevas para ganhar dinheiro. Até o espírito estava sendo usado por eles. Eles estavam usando até o espírito para ganhar dinheiro. Usando a moça e usando o espírito. Que os homens, seres humanos. Gente. Meu Padre Santo. Vendo seus senhores que eles desfizeram a esperança do lucro financeiro. Que, viu, gente? Agarrando em Paulo e Sila, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. A praça principal da cidade, ali onde tinha a prefeitura, o palácio do governo, não sei, tudo ali naquele lugar. Eles foram lá, as autoridades, polícia, tinha tudo ali por perto. Eles arrastaram Paulo e Silas e jogaram lá na praça, só porque eles ficaram com raiva. Que agora eles não iam mais ganhar dinheiro usando aquela moça e aquele espírito que estava na moça. Quem estava usando, gente? Os seres humanos estavam usando uma moça, outro ser humano e o espírito das trevas para ganhar dinheiro, lucro, prata, ouro. Presta atenção! Eita Deus, santo é o nome do Eterno. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a te obedecer, Pai. Me ajuda, Senhor. Me ajude a te obedecer. Porque a corrupção hoje está grande na face da terra. No meio dos ministérios. Então vamos lá. Santo é o nome do Eterno. Aleluia. Então, vendo seus senhores que eles desfizeram a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Sila, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, nem falou que era cristão, nem sabia que era cristão ainda. Eles foram lá para pregar Jesus. Mas aqueles homens só entenderam que eram judeus que estavam ali, nem sabia a diferença do que era um judeu que acreditava em Jesus e do que de um que não acreditava. Nem sabia que a diferença era essa. Eles pegaram, arrastaram os apóstolos, que seguia Jesus de Nazaré, né? Era judeus, mas seguia Jesus de Nazaré, pregava Jesus de Nazaré, pregava a Nova Aliança, pregava o evangelho, aquilo que Jesus fez, aquilo que aconteceu em Atos dos Apóstolos, ok? Eles iam pregando, ok? E levantando-os aos pretores, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam nossa cidade. Já colocou logo judeu, é judeu. É judeu, eles sabiam nem a diferença entre cristão e judeu. Olha esses judeus aí, ó. Tá perturbando nós aqui na nossa cidade. Ok? E eu vou parar por aqui e a gente continua na próxima live para não ficar muito grande. Ok? Não paramos no 20. Então eles levaram para as autoridades julgar
só porque Paulo expulsou o espírito de adivinhação daquela moça, que aquela moça também estava sendo escrava daqueles homens, aquela moça estava sendo escrava, até aquele espírito, até o espírito que estava nela estava sendo usado por eles. Gente, cuidado, cuidado com o ser humano. Porque depois que comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, se une a Satanás para ganhar dinheiro. Tá vendo aí? Cuidado, cuidado, cuidado com quem abre ministério só para ganhar dinheiro. Cuidado, com Deus não se brinca, com a palavra de Deus não se brinca. Jesus está voltando. E muita gente que pensa que vai para o céu não vai. Agora já estão dizendo que não tem mais céu. Ah, mas não tem mais céu, ninguém vai para o céu. Não, vai ficar tudo aqui na terra, como se as pessoas nunca fossem morrer. Além da terra, Deus vai trocar a terra, vai pegar o lençol da terra e trocar. Além de Deus vai fazer isso com a terra, o cara não sabe nem se ele está vivo amanhã e está dizendo que quer ficar na terra. Deixa pra lá. Eu quero Jesus. Onde ele estiver, quero estar perto dele. Isso que é maravilhoso. Onde Jesus está é céu. Onde ele está é céu. O céu é lugar de paz, de justiça, de gozo. Isso é céu. Paz, justiça, gozo. Não tem morte, não tem doença, não tem... Isso é céu. E onde Jesus está é assim. Vamos clamar por ele, em nome santo de Jesus de Nazaré, que ele esteja conosco aqui também, nessa terra toda corrompida, nos dando essa vitória da vida eterna e nos curando e nos libertando das coisas desse mundo mal. Até a próxima, depois a gente continua. Shalom a todos. Se inscreva no meu canal do YouTube, Bíblia Diária Helena, ok? Shalom, shalom.